Olá, rede de atendimento da criança e do adolescente do município de Pirapora, Minas Gerais. Meu nome é Emerson Freitas e quero trazer para você, a pedido do Conselho Tutelar, um assunto muito importante. Quero falar sobre o Conselho Tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. O que isso significa? Significa que ele é um órgão, uma unidade colegiada competente instituída pela lei para o desempenho de funções públicas específicas. E esse órgão é um órgão permanente, ou seja, ele é contínuo, duradouro, ele não pode ser interrompido. O Conselho Tutelar também, ele tem a sua autonomia. O que quer dizer essa autonomia do Conselho Tutelar? É no que tange às suas decisões colegiadas. Ele não pode ser constrangido e ele não precisa ser submetido a outras autoridades superiores. Na verdade, a revisão das decisões tomadas no colegiado do Conselho Tutelar, dentro das suas atribuições, só podem ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, de acordo com o artigo 137 do Estatuto. E também o Estatuto diz que ele é um órgão não jurisdicional, ou seja, ele não se mistura com o judiciário. Ele não é uma extensão do judiciário. O Conselho Tutelar, ele também não delibera em assuntos específicos que são do judiciário, como conflitos de interesses, como questões de guarda, pensão alimentícias, entre outras situações. O Conselho Tutelar, ele, portanto, não é um órgão jurisdicional, portanto, ele faz justiça social. Ele compartilha atribuições que no passado era apenas uma atribuição do judiciário, porém, as atribuições específicas do judiciário, ele não tem autoridade para tal. Vamos lá. E o Conselho Tutelar também, para entendermos, temos que decifrar o que quer dizer a segunda parte do artigo 131, que diz zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Ou seja, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. O que quer dizer esse zelar pelo cumprimento? Às vezes, pensamos que onde tem uma criança ou um adolescente, o Conselho Tutelar necessita estar ali para o quê? Para exercer a proteção que aquela criança, que aquele adolescente necessita naquele momento. Então, na mente de muitas pessoas, de muitos munícipes e até mesmo de algumas pessoas da rede de atendimento, até mesmo por falta de informação e também por um paradigma, por algo que foi passado, né, de tempos a tempos, né, desde 1990, foi passado que o Conselho Tutelar deve proteger a criança e o adolescente. Mas, na verdade, zelar pelo cumprimento do direito não é pôr a mão na massa, e sim ao contrário, é fazer com que quem tem que cumprir o direito verdadeiramente o cumpra. Você não tutela, o conselheiro tutelar, né, no caso, não tutela a pessoa, o sujeito, ele tutela o direito deste sujeito. E, na verdade, o artigo 4º do Estatuto diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Os direitos precisam ser efetivados pelo município, pela política pública, pela família,
pela sociedade. E não é o conselho tutelar quem vai efetivar esses mesmos direitos. E algo interessante também que precisamos pontuar é que o conselho tutelar, ele não é um serviço. O conselho tutelar é um órgão de defesa de direitos. Ele é um órgão de defesa de direitos e não um órgão de proteção. Ele não protege a criança e adolescente. Lembra, artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, essa função de efetivar, de proteger, é da família, da comunidade, da sociedade e do poder público em geral. E o órgão chamado CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na sua resolução 231 de 28 de dezembro de 2022, diz o seguinte, artigo 22, é vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução da política pública. Ou seja, quem tem que executar serviço para criança e adolescente é a política pública. A criança e adolescente, ela precisa de atendimento médico. Quem vai prestar atendimento médico, no caso, serão os órgãos da saúde, o Sistema Único de Saúde. Se precisa de educação, os órgãos de educação, segurança pública, assim por diante. E, inclusive, às vezes as pessoas ficam questionando, mas quem protege a criança e adolescente? A célula mátre, a família tem essa responsabilidade. Na ausência da família, a sociedade, a comunidade e o poder público exerce essa função. Um exemplo, casos de hospitais. O pai não está, a mãe não está, o conselho tutelar precisa estar ali para garantir o direito. Não, quem tem que garantir o direito daquela criança são os médicos, os enfermeiros, os funcionários daquele hospital a qual a criança está sendo medicada ou está internada. A criança está na escola, quem deve assumir a responsabilidade? A escola. A criança, o adolescente está em qualquer lugar público, aquele agente público deve assumir a responsabilidade naquele momento, tá certo? O conselho tutelar não vai substituir os pais em momento algum, tá ok? Então, até mesmo em questões de ato infracional praticado por adolescente, às vezes nós fazemos uma confusão. Quando o ato infracional é praticado por uma criança, aí sim exige uma medida de proteção imediata para essa criança. Ato infracional praticado por criança, ato infracional é tudo aquilo que cometido por um adulto é um crime, cometido por uma criança ou adolescente, nós chamamos de ato infracional. Dessa forma, o conselho tutelar vai aplicar uma medida de proteção àquela criança e a criança nem precisa ir à delegacia, tá certo? Agora, se é adolescente acima de 12 anos, entre 12 e 18 anos, o estatuto diz que é um adolescente. Esse adolescente precisa ser encaminhado para a delegacia, isso mesmo. E ali será feito um boletim de ocorrência e é direito deste adolescente que os agentes, que as polícias, que a autoridade competente venha prestar-lhe, né, toda a assistência e todo o seu direito, né? Inclusive, no artigo 107 diz o seguinte: a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competentes e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Ou seja, é direito do adolescente ser assistido até mesmo no momento que ele foi ator de um ato infracional. Na verdade, se é um adulto, ele tem seus direitos, o adolescente também tem. E um dos seus direitos, qual é? Que a autoridade competente, no caso, o delegado, o detetive, aquele que está ali na delegacia naquele momento prestando atendimento àquele adolescente, venha incontinenti,
ou seja, sem demora, imediatamente, é comunicado às autoridades judiciárias, a autoridade judiciária competente e a família do apreendido ou uma pessoa por ele indicado, porque isso é direito dele. Então nós precisamos entender o que é o direito da criança e do adolescente, o que é o conselho tutelar, para quebrarmos muitos paradigmas e tirarmos do nosso meio toda a distorção, porque afinal de contas, quem sofre com toda essa distorção são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Portanto, temos que compreender, temos que estudar, temos que aplicar o direito da criança e do adolescente através do estatuto e reconhecer que esse órgão importante, inovador, chamado Conselho Tutelar, é um órgão que zela pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, aplicando medidas de proteção, encaminhando, aplicando toda a legalidade que está contida nas páginas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o nosso desafio, fazer com que a letra que está no Estatuto da Criança e do Adolescente venha saltar do papel e ser efetivada na vida de crianças e adolescentes. Um abraço, até a próxima.